Você já teve a sensação de estar vivendo por viver, sem prazer? Gente, piloto automático. Como assim, velho? Ué, sem prazer, sem brio, sem força de vontade. Véi, não viaja. Para de viajar, senta e trabalha, faz seu trampo. Gente, acorda. Acorda pra quê, minha filha? O que você quer que a gente faça? Agora sim, eu vou te contar. Vai aí. Meu nome é Carolina Dias. Eu sou o Renan Chodin. E a gente vai falar sobre prazer Autoestima. e força de vontade. Isso aí. Carol, me fala primeiro aí o que é prazer pra você. Então, prazer pode ser muitas coisas, né? Eu posso sentir prazer no meu corpo, eu posso sentir prazer nos pequenos hábitos de vida diário, eu posso sentir prazer nas coisas que eu produzo, que eu crio, né, no meu trabalho, nas minhas relações. A questão principal é o como eu faço para sentir prazer e o que eu sinto, né, verdadeiramente dentro do meu corpo, né? Então, essa conexão entre quem eu sou, a minha essência, e as coisas que eu realizo no mundo é que realmente me estimulam e me dão força de vontade para desfrutar da vida, né? Massa. Pra mim o prazer, concordo com tudo que você falou, e o prazer pra mim, junto com tudo isso, é como se fosse aí um estado de harmonia, um estado de tranquilidade entre o meu corpo, a minha mente e a minha consciência, né? A gente ainda vai falar sobre isso, né? A diferença aí entre corpo, mente e consciência, mas para mim é um estado assim de equilíbrio, onde essas três dimensões conseguem desfrutar, conseguem sentir sem ter nenhum tipo de desavença entre elas. Por isso que é uma coisa assim que a gente busca tanto e não consegue com tanta facilidade, porque às vezes o nosso corpo está querendo, está sentindo algo que é mais multissensorial, que é mais do tátil, que é mais dos sentidos, só que a nossa mente está em desarmonia com isso, está falando, não, você não pode, isso não faz sentido, tal, e aí a nossa consciência só observando essa briga toda entre elas, aí fica aquele brololô. E uma das coisas que eu mais percebo também, e que grande parte das pessoas me comenta, eu não tenho força de vontade, por exemplo, para fazer exercício, eu não sinto prazer nas coisas que eu faço, eu não sinto prazer no meu dia a dia, eu tenho dificuldade para me sentir, inclusive, merecedora do prazer, né? Então, a questão é como a gente consegue trabalhar e aprender a desenvolver pequenas doses de prazer, né? E essa conexão com o que a gente sente é que muda a forma como a gente olha o nosso dia a dia, que nos dá aquela impulsão para realizar as coisas que a gente tem vontade. Massa. E o que você acha que, na sua concepção, assim, que impede as pessoas, a gente, de sentir mais prazer durante a vida, durante o dia a dia, assim, o que você acha que impede? Eu tenho, assim, algumas ideias. Eu acho que muito que impede a gente de sentir prazer, de ter mais momentos de prazer, ou como você falou, de ter essas pílulas, né, de momentos de prazer, porque eu acho que também a gente não consegue viver 100% do tempo todo, né? Nossa, seria o ideal, né? Mas a gente sabe que não é assim. Então vamos trabalhando de pouquinho em pouquinho para pelo menos ter momentos aí de prazer na vida. E eu acho que o que mais impede a gente de ter momentos de prazer é a gente querer o tempo todo se comparar e querer se igualar a padrões, né, externos, padrões que são impostos pra gente em vários âmbitos, né, tanto com relação a trabalho, eu tenho que trabalhar com algo, que eu só posso trabalhar com algo que me dê dinheiro, muito dinheiro, né, não necessariamente, eu tenho que trabalhar, a gente tem que fazer as coisas, mas não necessariamente algo que o equivalente a sucesso seja grana pra caramba, né, ou se não, para eu ter um corpo legal, eu tenho que me comparar sempre ali aos modelos, às pessoas que praticam esporte, fitness, então eu nunca vou estar contente especificamente com o que eu tenho. Então, essas coisas de se comparar, de não olhar pra gente mesmo e se aceitar, por isso que a gente fala, né, da questão da força de vontade e da autoestima. Se a gente não tá com uma autoestima legal, pelo menos começando a trabalhar isso, a gente vai tender a sempre
olhar para um lado, olhar para o outro e nunca olhar para o próprio corpo aqui, né? E falar, nossa, né? E se agradecer, ser grato por isso. E aí isso vai ao encontro do que a gente tanto fala e tanto chama de autoconhecimento, né? O autoconhecimento nada mais é do que você olhar para dentro de si e conhecer os cantos do teu próprio corpo, né? Além da parte física, mas eu entrar em contato com as minhas emoções, eu entrar em contato com as minhas questões, os meus traumas, né? As minhas questões que às vezes vem recorrente do meu passado, eu entrar em contato com as coisas, com as minhas crenças, sejam elas limitantes ou sejam elas propulsoras, né, na minha vida, mas eu ter a consciência disso. Por isso que o Renan falou no início da questão da consciência também. Então é trazer para a consciência as minhas questões e ter a coragem de trabalhar elas para que a minha vida flua de forma mais intensa e flua num caminho verdadeiro na direção do meu próprio propósito, né? Para ti, por exemplo, você sempre foi assim como você é hoje? Não, nossa, durante muito tempo eu trabalhei com coisas que não tinham nada a ver, sabe, com a minha essência mesmo, com o que era mais natural para mim. Quem me vê hoje em dia, assim, nem imagina que eu trabalhei 7 anos de terninho, gravata, arrumadinho, todo dia, trabalhava em banco, trabalhava em empresa, seguradora, fazendo coisas que não estava nada alinhado. No fundo eu sentia, eu sempre soube, que pô, não é isso, não é isso, não é isso, não é isso, mas pela pressão social, pela pressão da família, pela própria pressão que a gente se coloca também, né, por não ter esse autoconhecimento, de saber que a gente tem que respeitar a nossa essência, parece que a gente se vê obrigado a estar no meio do que as pessoas estão fazendo, se vê obrigado a respeitar esses padrões de comportamento. Então, quando você não se empodera desse lugar, pô, eu preciso fazer o que eu realmente quero, o que faz sentido pra mim, quando você não se empodera disso, o que as pessoas te falam, né, você aceita. E aí, pra poder se sentir melhor, você vai fazendo coisas que não estão ali no seu campo. Por exemplo, eu trabalhava pra caramba em banco, essas coisas, porque isso me trazia um retorno financeiro. E aí o retorno financeiro era quase como se fosse uma compensação para toda a depressão, para toda a tristeza que eu sentia. Então, eram 29 dias de tristeza e depressão, para um dia, quando caía o salário, eu falava, não, agora, sabe? Então eu contava, não sei se você imagina isso, né? A gente viver 29 dias para esperar você vai ganhar o dinheiro, e no outro você vai gastar tudo, né? Para pagar cartão de crédito, as coisas que você fez, tudo. Então, para mim, foi um processo que foi de pouquinho em pouquinho. E para você, como é que foi isso? Então, eu acho que no fundo a gente sempre sabe, assim, no fundo, lá no seu interno, a gente sempre sente que alguma coisa não tá na direção, não tá caindo bem, não tá na direção do que você realmente gostaria de estar fazendo. E essas questões externas que o Renan comentou e que a gente no fundo também percebe, mas a gente prefere seguir em frente, porque às vezes é o caminho mais fácil de aceitação da sociedade ou da aceitação das pessoas que você ama e que são a sua referência de vida. Então, a gente acaba fazendo a escolha de estar nesse caminho, né? Mas a questão principal é se você realmente é feliz fazendo algo que você não se identifica, né? E isso foi o que aconteceu também na minha realidade. Eu nem sempre fui assim, né? Eu sou artista e eu demorei muito tempo para conseguir assumir isso, né? Eu demorei 30 anos para assumir isso. Então, porque eu queria que as pessoas, e inclusive a sociedade, me valorizasse, né? Valorizasse o status, né? Que fosse algo palpável o que eu fizesse, a minha produção. Então, durante muitos anos eu neguei a minha essência, né? Tentando agradar o lado externo. E isso, na verdade, só me trazia irritação, essas sensações de vazio, frustração, diminuía minha autoestima, porque eu não conseguia me sentir conectada com as coisas que eu estava realizando, que eu queria realizar. Então, é como se não tivesse um valor real para mim, por mais que os outros valorizassem, eu não conseguia valorizar porque não tinha sentido, eu não sentia aquilo me nutrir. Então, quando a gente consegue encontrar algo que nos nutre, seja profissionalmente, seja emocionalmente, seja nas suas sensações e destravar as nossas questões que às vezes estão bloqueadas ou energias que estão bloqueadas, as coisas fluem e você consegue de fato desfrutar
da vida, desfrutar dos seus aprendizados, porque a vida ela é uma experiência, né? Então, você se lançar no campo do autoconhecimento te proporciona uma fluidez de vida e te proporciona o prazer, de fato, de viver, né? E aí, pra mim, o que eu acho que você tá falando aí, tá me vindo uma questão que, pra mim, é um dos cernes dessa dificuldade que a gente tem em sentir prazer. Se a gente for parar pra ver nas religiões, né? Religiões, filosofias, assim, e tal, de vida, essa coisa de mais voltada à espiritualidade. Na maioria dessas questões, a gente tá sempre pautado o quê? Que o prazer é algo secundário. O prazer, o corpo é algo secundário, é algo que assim tá muito aquém de um trabalho que a gente tenha que fazer para se expandir espiritualmente, para alcançar algum tipo de iluminação, para ter um porquê maior de existir aqui na Terra, né? E aí o prazer ele sempre fica num lugar de negação. Porque se eu estiver sentindo prazer, e quando eu falo prazer não é uma questão não é uma questão da sexualidade, nada disso. Parece que a gente não pode sentir prazer. Parece que é um lugar de menos utilidade. Se eu estiver fazendo algo porque eu estou gostando, parece que não faz sentido. Porque na sociedade que a gente vive, do meio que a gente foi construído tudo isso, é sempre colocada aquela coisa do trabalho, porque a gente tem que trabalhar de alguma maneira que sempre sustente a gente ali. Então, resumindo, parece que é feio, não, parece que é bonito, na verdade, quanto mais você dá duro, quanto mais você se esforça, quanto mais você, né, aquela coisa de, não, eu tenho que suar a camisa, eu tenho que me derreter ali para fazer as coisas. Quanto mais você faz algo que vai se distanciando do prazer, que é algo mais relaxado, mais a sociedade te valoriza. Então a gente fica nessa dúvida assim, né? Vou fazer algo que me gera prazer, e isso independe do que as pessoas estão achando, ou vou fazer algo que não vai me gerar tanto prazer assim, mas aí eu vou compensar isso com essa coisa da labuta, né? Não, eu sou trabalhador pra caramba, eu pego no batente todo dia, eu suo a camisa, e essa coisa fica, essa dificuldade na cabeça. E pra mim o que a gente tem que fazer isso é começar de pouquinho em pouquinho a normalizar o prazer como uma dimensão do nosso dia a dia, como uma dimensão do nosso ser. A gente tem que sentir prazer. Não é uma coisa que, eu vou trabalhar, se eu arrumar um trabalho que me dê prazer, melhor ainda. Não. Na verdade, o trabalho ele vai vir e vai ser cada vez melhor e você vai ser cada vez mais eficiente no seu trabalho se você tiver prazer. Porque aí ele vai deixar de ser um trabalho. Tem um amigo que me falou isso uma vez, vai ser um hobby remunerado. Você vai acordar e vai pensar nisso, vai querer cada vez mais ser mais criativo nisso. E é uma coisa que você faria independente se você estivesse ganhando dinheiro ou não. Você gosta de fazer, faz parte de você, você nem pensa. Então essa é uma coisa, a gente tem que começar a normatizar o prazer, trazer o prazer para nossa realidade, o prazer de viver, de ser, né, a nossa essência. Normalizar, né, o prazer. Falei outra coisa? Normatizar. Tudo bem. Tudo bem. Normalizar o prazer. Normalizar no sentido, a gente também questiona o que é normal e o que não é, né? Mas é isso, assim, mas é entender que ele faz parte, que é uma coisa que tem valor, né? E nem sempre, assim, às vezes você assumir o que você realmente gosta, e isso é um processo e uma fase que a gente tem que pular como qualquer coisa na vida. A gente precisa, a mudança, né? Ela necessita de um período de adaptação sua e das pessoas que estão ao seu redor, porque as pessoas que estão ao seu redor, a partir do momento que você decide, toma a decisão de mudar, elas vão querer te reenquadrar naquela identidade que você vinha mantendo até então. Então, ter o autoconhecimento te dá forças para seguir no seu caminho,
Por isso essa importância de você sempre olhar para si mesmo. Isso que o Renan falou, quando você faria o que você faz atualmente, mesmo não sendo remunerado, é um grande questionamento, porque é um pulo do gato também você se questionar sobre as coisas que você faz no seu dia a dia. Né? Você faria isso se você não recebesse nada em troca? E isso é uma ação genuína, é você conseguir identificar o que você faz genuinamente, porque isso faz sentido para você, faz sentido na sua vida. Ou se você faz isso por uma questão de obrigação ou de necessidade de agradar ao externo, né? Isso influencia diretamente nas outras duas questões, na sua autoestima e na sua força de vontade. Às vezes, chega um momento na nossa vida que você começa a identificar que você não tem mais vontade de fazer as coisas. Você perde o tesão, literalmente, assim, de levantar e de ir para a rotina de vida diária. E aí, esse é o momento que você precisa repensar algumas coisas na sua vida. Estou eu fazendo o que eu realmente gosto? Estou eu fazendo algo que realmente me realiza? E esses são questionamentos que batem na vida da gente, principalmente em alguns períodos de vida, né? Nesses períodos de transição que você fala aí nesse meio esotérico, como são os períodos de transição, assim, 28, 29 anos. Um ciclo de 7 dias, tem alguns ciclos com relação a isso. 7 assim, dias? 7 anos. 7 anos. A cada 7 anos você vai, né? Mas isso é uma coisa que tá todo mundo passando praticamente o tempo todo, né? Ainda mais hoje nessa velocidade que a gente vive. Nossa. E aí um outro crivo que eu acho legal que cai bem em uso com isso que a Carol tá falando, de a gente tá sempre transmutando e sempre verificando e analisando como que a gente tá para poder continuar, né, a vida. Tem uma escritura do Nietzsche que ele fala da lei do eterno retorno. Eu acho muito legal isso. Que bem resumido assim e tal, né? Qual que tem que ser o crivo pra gente perceber se a gente tá tendo... Opa, o trem voando. Pra gente perceber se a gente tá tendo uma vida que realmente faz parte da gente, que realmente é a essência e que realmente mexe com a nossa energia, mexe com o nosso magnetismo e põe pra fora. É a lei do eterno retorno. Isso que você... E lógico, a gente não consegue fazer isso o tempo todo, mas para as coisas que a gente for tomar alguma decisão que é mais importante, é legal levar isso em consideração. Isso que eu vou fazer, que eu estou me propondo a fazer, eu faria isso repetidamente todas as minhas vidas? Porque ele fala isso, né? A gente, e as coisas espirituais também, que a gente vai vir de novo e que é um ciclo. A vida é um ciclo, vai reencarnando e tudo mais. Isso que essa decisão que você vai tomar, você continuaria fazendo isso pelo resto da sua eternidade? É uma coisa bem brusca, né, de se pensar assim, mas é um crivo muito forte, porque se não for uma coisa que você faria pelo resto da sua eternidade, aí você tende a pensar, pô, será que eu quero fazer mesmo isso? É só um pequeno start, assim, uma dica que faz com que a gente olhe, né, pô, será que eu quero mesmo fazer? Eu faria isso pela eternidade? Se eu voltasse de novo em outra vida, eu faria isso de novo? Não sei. E aí, se você se bate esse pequeno, talvez é uma chance de você olhar para essa questão, né? E aí também existe essa questão que a gente estava comentando antes, né, da própria labuta mesmo, né, da gente simplesmente reproduzir uma era que hoje já está em transição e já está em mudança, né? A gente vem de uma revolução industrial onde a importância está em produzir e em ter somente um talento a vida inteira, né? Essa é como se fosse o talento poligâmico. Eu preciso a vida inteira ser conectado a um fazer só, a um jeito só. E aí às vezes é um jeito aceito pela sociedade, imposto pela sociedade, e eu me coloco nesse lugar para conseguir ter a sensação de pertencimento. Enquanto a sensação de pertencimento, ela está na gente. Eu preciso primeiro pertencer a mim mesmo, para aí conseguir achar o meu lugar no mundo, né? O autoconhecimento te leva nesse lugar. Então esse fazer industrial de repetição, de levanta, e eu não estou criticando quem levanta às 7 e trabalha até às 8 da noite, está tudo certo, porque... Tem que ter esse povo, né? Não só por isso, mas faz parte, se isso faz sentido para você e te faz feliz. A questão principal é quando você consegue ter a honestidade de olhar para o que você realmente sente e identificar se isso faz parte de você
ou se isso é algo imposto para agradar e ser aceito. Eu acho que esse é a principal questão, assim. Não há problema nenhum você trabalhar muito tempo, assim, contanto que isso não esteja num lado extremo de fuga, né, de eu me atolar de trabalho. Eu estou falando porque eu também já fiz isso, né, fui uma pessoa extremamente workaholic, de trabalhar os 3 turnos do meu dia, e aí eu chegava no final de semana, eu não queria nem conversar com ninguém, somente dormir e comer e ver televisão, e ficar dentro de um quarto escuro, e era isso. Então isso não é, assim, as coisas precisam de uma dose, assim, de um balanço, né? Eu posso trabalhar bastante e amar o que eu faço e estar conectado com isso, isso vai me dar prazer, e também entender que eu preciso ter os meus momentos de desenvolvimento pessoal, de relacionamentos, porque os relacionamentos fazem parte, a gente aprende se relacionando, né? Você aprende a generosidade, você aprende coisas diferentes do que você realmente pensa, você compartilha o seu conhecimento, né? Qual é o sentido da gente estar na Terra se não for também para compartilhar o tanto de conhecimento que a gente adquire, né? Você se sente parte das coisas, é essa sensação de pertencimento, quando você consegue conectar as dimensões da sua vida e não somente uma, né? Porque isso se torna uma compulsão também, né? Eu desenvolvo uma neurose compulsiva de deixar toda a minha energia somente num lugar. A energia tem que ser expandida para os âmbitos da vida, né? É uma coisa muito legal que você falou, que aí veio me dando uns starts aqui, é dessa questão do trabalho, né? Porque quando a gente começa a entrar nesse mundo do autoconhecimento, espiritualidade, as pessoas tendem a achar, e eu já me peguei nesse lugar também várias vezes, tendem a achar que assim, eu só vou conseguir estar no caminho de autoconhecimento, só vou conseguir evoluir espiritualmente, alcançar, né, novas visões, expandir minha mente, se eu estiver fazendo coisas que essas pessoas que são os mestres que começaram, se eu estiver fazendo coisas da minha vida que estejam nesse mesmo alinhamento. Tô falando o quê? Tipo assim, quase como se, eu estou no caminho espiritual, então eu só posso trabalhar com terapias, eu só posso trabalhar com arte, eu só posso trabalhar, eu só posso trabalhar com coisas mais voltadas à mente, a descobrir possibilidades. Nada impede que uma pessoa que esteja no caminho de autoconhecimento tenha um trabalho que, digamos, tradicional. Que acorde, né, todo dia lá às 6 da manhã e vai pro banco e trabalha e faz as coisas dela, ou que levanta e vai pra loja dela comprar e vender coisa e atender as pessoas, ou sabe, que tenha um trabalho padrão, tradicional. Essa coisa do autoconhecimento e do prazer, da autoestima, da força de vontade, não está no que você está fazendo necessariamente. Está em como você enxerga isso, em como você sente isso. Mesmo porque para o mundo rodar do jeito que roda, a gente tem que ter pessoas diferentes que fazem coisas diferentes. Você imagina, se não tivesse uma pessoa que gostasse de mexer com tecnologia, como é que a gente já está falando no celular agora e gravando um vídeo? Tem que ter as pessoas que gostam disso e faz parte, assim como a minha essência é uma, da Carol é outra, de cada um é uma, e é o respeitar dessa essência e colocar isso realmente em prática que faz com que o mundo gire, que faz com que a gente se encaixe nessa máquina, né? Enquanto a gente não pega a nossa essência de verdade e coloca em prática, é como se a gente estivesse negando a vida ali. E aí sempre vai faltar alguma coisa, eu não consegui me encaixar, não consegui ver qual que é o meu lugar ali nessa grande máquina do universo. E aí fica sempre faltando. Então não é o que você faz necessariamente, é o que você sente quando você está fazendo. Uma pessoa que é um padeiro, que é um marceneiro, que é um mecânico, que é um consultor de seguro, qualquer coisa, se aquilo realmente tocar o cara de alguma maneira, a pessoa, é isso que ela tem que fazer, sabe? E independente disso, assim, a questão principal, né, independente do que você faz, e mesmo que você não tenha tido a opção de escolher também, porque isso às vezes acontece, a questão é como eu consigo ressignificar as minhas emoções internas para conseguir enxergar as coisas também de um ponto de vista
diferente, né? Você descobrir o prazer em si mesmo também te faz mudar a realidade que está ao seu redor, né? Você cria boas sensações internas, né? Eu consigo, inclusive, isso está diretamente ligado com a minha criatividade. Como anda a sua criatividade no seu fazer diário, né? No seu trabalho ou nos espaços que você frequenta, né? Você tem um espaço de imaginação, você consegue acessar a sua imaginação, isso também está ligado ao prazer, né? Eu consegui ver cor nas coisas que eu faço, né? Isso está ligado ao quanto isso me excita, assim, quanto que eu faço me excita e me dá vontade de viver, gana de viver. Isso é a questão, tenha gana de viver, né? Brio. Né? E essa gana de viver, de descobrir, de buscar coisas, buscar conhecimento, é que te impulsiona para a vida, que faz a sua vida destravar, né? Que faz a sua vida fluir para frente, o sentido da vida é para frente, né? E aí para você dar esse sentido para ela, você só consegue desbloqueando as suas próprias questões, a sua própria energia de fluxo corporal. E aí toda a questão é como a gente pode fazer isso, né? Que ferramentas a gente pode utilizar para desenvolver a autoestima, para desenvolver o prazer, para desenvolver a força de vontade. A gente tem várias propostas que podem ir nessa direção, né? Eu posso trabalhar com o meu corpo, o próprio corpo é a nossa maior ferramenta, né, de universo, é o nosso templo sagrado. Então, como eu tenho cuidado do meu corpo, e o cuidar não é nessa direção, é na direção de dar um olhar para ele, de dar um tempo, de eu conseguir realmente sentir, né, os cantos e as esquinas do meu corpo, né? Eu tenho dado esse tempo, não precisa ser necessariamente uma academia, malhar e ser fitness, malhado, maromba, gostosa, tudo bem, pode ser também, mas não é essa a questão. A questão é eu consigo ter o autocuidado de mim mesmo, e isso é se amar também, né? Como tá a minha autoestima, né? Eu gosto, eu consigo valorizar a minha própria imagem, ou eu fico comparando o tempo inteiro com a parte externa? O que eu tenho de ferramentas para trabalhar com isso? E a gente vai para o campo das emoções. O que mais, Chodinho? Eu acho que dessas ferramentas para a gente poder trabalhar a autoestima, trabalhar a força de vontade e o prazer, a primeira questão aí que me vem mais primária, que você falou, é isso do amor próprio, mas reconhecendo o próprio corpo, né? A gente poder atrelar, porque o que acontece geralmente, né? A gente tem necessidade muito grande de atrelar o prazer sempre a algo externo, sempre a algo externo. Independente se é numa relação, numa troca sexual, independente se é... Eu não tô falando que tá errado, isso são possibilidades também, mas parece que a gente tá sempre limitado ao externo. Então, para eu sentir prazer, ou tenho que estar com alguém, ou tenho que estar comendo algo, ou tenho que estar sentindo um cheiro. Isso são ferramentas, né? E o nosso corpo propicia isso e a gente tem um apetite para isso. Só que o que impede, por exemplo, e aí que a gente vai começando a transcender essa questão só do sensorial, e que é importante, a gente tem que passar por isso, isso faz parte. Mas para ir além disso, a gente tem que ser capaz de sentir prazer pela gente mesmo. Então, de eu estar num momento, e aí isso inclui as ferramentas, né, de meditação tanto passiva quanto meditação ativa, momentos de criação, de originalidade, assim, de eu começar a pensar em histórias, de eu começar a fluir dentro da minha própria essência, de eu pegar e sair andando sozinho, ou simplesmente de eu pegar, ficar aqui sentado, né, com o olhinho fechado, por exemplo, contemplando aqui a minha existência. É um lugar pra gente, ainda mais a gente que é ocidental, que é muito difícil. Porque a gente é educado a estar com a mente frenética, né, o tempo todo, e nessa coisa, como a Carol falou, da revolução industrial e tudo mais, a gente é meio que impregnado com a ideia do fazer o tempo todo. Sendo que se você pegar e dar aquela respirada profunda, você tá naquele caos, né, do dia, trabalhando, tendo que produzir, você parar e simplesmente fazer
bem tranquilo, eu duvido que você não vai sentir uma paz, e essa paz por si só já vai te dar um prazer. Entende? Então o prazer ele é muito mais simples do que a gente acha, de ter que estar sempre trazendo coisas externas para isso. O prazer está no nosso relaxamento, na aceitação de que eu não preciso estar o tempo todo fazendo algo para me afirmar como um ser digno de algo. Né? E aí, além de ter essa questão da respiração, que é uma das chaves, né? As diversas formas de respirar, as diversas formas de meditação, ser um dos pontos de acesso às minhas emoções, que vão estar conectadas também à questão de autoconhecimento, a gente tem a nossa chave de prazer no próprio corpo. Então, um dos exercícios que a gente utiliza inicial, e que o Tantra trabalha também, e que a gente trabalha também com dança, ou quem trabalha com corpo e sensibilização corporal, é essa consciência das camadas do meu corpo, né? Tanto energética, quanto a minha pele, quanto a minha musculatura, quanto os meus ossos. E aí a gente tem algo que a gente chama de toque sutil, que é você começar a identificar assim, as sensações que tocar no próprio corpo gerem em você. Então é encontrar também o prazer esses pequenos exercícios que a gente propõe, que a gente vai propor, de autoconhecimento físico, autoconhecimento emocional, autoconhecimento, com uma conexão de pertencimento, sensação de pertencimento a si, ao seu ser, à sua essência e ao universo. Então, as ferramentas estão todas em nós. A gente precisa somente estar aberto a isso e querer mudar a nossa realidade, né? Para que você tenha um sentido na sua vida, né? Eu acho que a grande sacada para mim foi isso, foi começar a seguir o que fazia sentido para mim e não as coisas que falavam que eu tinha que fazer e que eu achava que as pessoas esperavam, né? Para conseguir ser aceita e reconhecida. Então, quando você consegue pular de fase e ir na direção do que você acredita, as coisas começam a se transformar, tanto no meu âmbito financeiro, quanto no campo dos relacionamentos, quanto no meu próprio campo de encontrar essência e propósito de vida. É isso aí. Muito bom. A gente vai disponibilizar aí, né, todo dia a dia, várias ferramentas, né, pra gente poder, porque esse projeto do Prazer em Ser, ele é um guia, né, de força de vontade e autoestima. Só que partindo de um lugar de dia a dia, a gente vai construindo isso, né? A gente vai, porque são anos e anos que a gente está aí nessa pressão de ser o que a gente não é. Não vai ser de uma hora para outra que a gente vai conseguir alcançar essa essência. Nós dois mesmo, a gente está nesse trabalho diário, não tem essa coisa de, né, estamos falando aqui e aí a gente já conseguiu achar a essência, nós somos repletos de autoestima e força de vontade, não. É justamente por a gente estar querendo achar isso nas nossas vidas, a gente vai conseguindo vislumbrar várias possibilidades, ferramentas que a gente usa na gente, e aí como seres que estão querendo explorar, estão querendo expandir, a gente acaba querendo passar isso para as pessoas também. Então é nesse lugar de compartilhar o conhecimento que fica só na gente, ele não tem, né, um papel coletivo. A gente consegue evoluir, a gente consegue, né, ir se sentindo melhor, tá, mas se eu me sentir melhor, se eu for um ser que estou mais pleno, com mais prazer, mas eu vivo numa sociedade com pessoas totalmente neuróticas e que não estão saudáveis e tal, não vou conseguir ter uma relação com todos, né? Então, quanto mais a gente conseguir entrar nesse mundo de autoconhecimento, quanto mais a gente conseguir se ver bem, encontrar ferramentas que deram certo pra gente, bora compartilhar. E aí o nosso papel aqui, a nossa vontade é essa. Não, Carol? É isso, então. Então, é isso. É um pouco do que o Renan tá falando. A gente, coisas que funcionam pro nosso corpo, pro nosso dia a dia, pra nossa autoestima e pra gente ter força de vontade. Diariamente a gente faz uma série de coisas, né? Exercício físico, meditação, ler sobre autoconhecimento, dá aula, trabalha, tem nosso próprio trabalho, atende, compartilha nosso conhecimento. Nosso foco principal é em transformação do ser, é em transformação do corpo, porque isso é o que a gente faz conosco.
Então, o principal é a gente estar aqui para te ajudar nesse processo de mudança, de transformação, né? E isso, eu tenho certeza que isso faz muita diferença na nossa vida, na tua vida pode fazer diferença, ter sentido, né? Você descobrir uma forma de se amar, você descobrir uma forma de ter prazer em viver. E isso é ter sentido a nossa existência aqui na Terra, é se abrir a experiências diferentes. Não fique sempre no mesmo caminho, fazendo sempre as mesmas coisas, porque essa se chama zona de conforto. A zona de conforto chega um dia que cansa, que não é suficiente. Você não está aqui para viver do mesmo jeito de quando você nasce até quando você morre. Qual é o sentido de você estar aqui? Por que você está na Terra? Então, acho que esses questionamentos em algum momento batem na sua porta. E quando bate na sua porta de forma que te incomoda, é o momento de você se abrir e fazer alguma coisa. Isso se chama ação. Força de vontade começa da ação. Beleza? Meu nome é Carolina Dias, a gente está aqui. Eu não vou estar olhando direto pro rolê. Vai, mulher! Muito bom. Gente, acorda! Não é essa deixa. Qual que é a deixa? É piloto automático. Ah, é, tá bom.